Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um estudo? Hoje nós vamos falar sobre vários temas. O primeiro deles vai ser sobre imagens e esculturas. Por que os judeus não adoram ou até mesmo não têm imagem de esculturas de nenhum dos personagens, por exemplo, bíblicos, como os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, ou sei lá, o próprio Yeshua, a mãe de Yeshua, Miriam, ou Yosef, o pai de Yeshua, entre outros apóstolos. Por que os judeus não têm imagens e esculturas? Vamos ver de perto? Vem comigo. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 26, que diz assim, verso 1, tá? Capítulo 26, verso 1 de Levítico. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. Tampouco coloquem qualquer pedra esculpida na sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ainda em Números, capítulo 33, verso 52, encontramos outro verso. Expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os santuários e locais deles. Vamos ver mais. Ainda temos também em Isaías, capítulo 41, verso 29, que diz: Veja, são todos falsos, falando desses ídolos, dessas esculturas esculpidas. Os seus feitos são nulos e as suas imagens fundidas não passam de vento e confusão. Tem um midrash muito famoso sobre Abraão, que o seu pai Terá tinha uma loja que vendia ídolos esculpidos, imagens de santos, divindades, deuses esculpidos. E aí, Abraão ficou responsável por cuidar um dia dessa loja que teu pai Terá teve que sair. E aí, o pai Terá, quando voltou, encontrou todas as imagens esculpidas que eram para ser vendidas na loja, todas quebradas. E aí Terá, o pai de Abraão, perguntou para ele: mas o que aconteceu, filho? As imagens estão todas quebradas. Aí Abraão falou para o pai dele: pai, não tá vendo essa imagem grandona? É a única imagem que estava ali. E na frente dessa imagem, a única inteira, tinha um pote de comida, com comida. E Abraão falou para Terá: tá vendo esse grandão aí, pai? Pois é, eu dei a oferenda para ele. Porém, as outras imagens esculpidas ficaram com inveja, porque a oferenda era dele. Então, elas vieram para cima dele e ele quebrou todas as outras imagens. Aí o pai de Abraão, Terá, falou: mas filhos, são imagens esculpidas de pedra, de pau. Elas não podem andar, elas não podem falar, elas não tem como uma quebrar a outra ou se brigarem. Você está ficando louco? Aí Abraão falou para o pai: pois é, pai, é disso que eu tenho falado para ti a vida inteira. Então perceba, na palavra de Deus, nós sabemos quem é o Deus único e Criador. Criador dos céus e da terra, de todas as galáxias, e tudo o que há e existe foi criado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse Deus, nós já sabemos, porque nós já estudamos, é Deus invisível. Não tem como fazer escultura do Deus verdadeiro Criador. Embora ele tenha criado também com auxílio da sua própria palavra, que nós já vimos que é o Mashiach, o Messias e Yeshua, é a palavra de Deus através do livro de João, capítulo 1, verso 1. Então, esse Deus que é invisível, ele não tem como ser esculpido. Ele não tem como estar em uma pedra, ou em um pau, ou
em algum elemento da natureza, embora ele criou tudo e tudo tem a essência dele, porém, a imagem de Deus, Deus invisível, não tem como fazer. Então, Deus sempre fala para que não façamos imagens de nada, de nenhum ídolo. Muito menos adorar essa imagem, porque ela é falsa. É pedra, é papel, é pau, é ferro, é bronze, pode ter feito até de ouro. Aquilo ali é apenas um elemento da terra esculpido e não tem divindade nenhuma, como Abraão sabiamente falou. Não pode falar, não pode andar, não pode se alimentar, não tem sentimentos, é um objeto inanimado. Então, por causa disso, os judeus não esculpem imagens, muito menos para adorar. E isso é mandamento de Deus. Então, nós também, que somos servos de Deus, que fomos enxertados verdadeiramente na Oliveira Santa, que é Israel, a noiva de Deus, nós também não fazemos. Na verdade, nós sabemos, através da Bíblia, de outras passagens, que dentro de imagens e corpos até mesmo de pessoas que já faleceram, é habitação de demônios, né? Nós sabemos disso para quem conhece a palavra de Deus no contexto original judaico. Então, ali dentro, a habitação é daqueles filhos lá dos vigilantes, né? Digamos assim, que são chamados na Bíblia de Nefilins, que nós sabemos, né, que são demônios, na verdade. Eles podem falar? Não. Embora estejam numa imagem, não pode. Então, a gente não tem imagem de escultura e muito menos adora. Tem pessoas que têm imagem e adoram a imagem, oram para a imagem, até mesmo levam ela, né, pela estrada fora aí. Tem um nome para isso que eu esqueci, mas eles fazem até um culto àquela imagem. Isso não existe na Bíblia. Isso é contra a palavra de Deus. Por isso que nós, juntamente com os judeus, nós não temos imagem de esculturas. Ah, Duda, mas é menorá. A menorá era um item do templo, não era para ser adorado, né? Então, a gente não ora para menorá. A menorá representa os 7 espíritos de Deus, como fala também em Apocalipse, o Espírito de Deus das 7 igrejas. Então, os elementos, até mesmo Deus manda fazer numa passagem uma cruz com uma serpente, e quem olhasse para ela era curado por causa de um pecado. Mas nós também sabemos que essa cruz com a serpente não é para fazermos, embora seja o símbolo da medicina. É, na verdade, uma alusão ao que Yeshua, Jesus, fez na cruz. Ele cravou na cruz o pecado. A serpente, lembra lá de Adão e Eva, que Deus fala para Eva que o seu descendente, Eva, vai pisar na cabeça da cobra, da serpente, da antiga serpente, do pecado. Porque através da serpente do pecado veio a morte, porque enganou, seduziu Eva, e Adão, como nós já vimos, para não ter a sua amada morta e ele ficar sozinho, ele também resolveu ingerir para morrer junto com a sua amada. Veja que em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 14, fala: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como os acriteriosos, a zelosos, aqueles que guardam a Torá, as palavras de Deus, e obedecem. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E lá no verso 21 ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Sim, ó, no verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Então, a pessoa que está em idolatria, adorando imagem, orando para a imagem, ou dando algum serviço a qualquer imagem, né, de escultura, é serviço a demônios. Como diz em 1 Coríntios capítulo 10, ao verso 20, 21. Dá uma olhadinha do 14 até o verso 22.